E de onde vem, pastor, que herança foi essa e que nome é esse que foi dado, né, que a gente conhece hoje, de congregacionais, que eu estava vendo que era tipo era um regime congregacionalista, chamado também de igreja independente, e de repente congregacionais. Fala um pouquinho. Certo, é bom porque a gente explica porque não é a do véu, né? Que é uma coisa que Isso. todos os congregacionais têm que explicar, né? Vai dizer, é congregacional, é a do véu, né? Provavelmente você, né, como momento, bom congregacional, já respondeu. Já escutou essa daí, né? E aí você passa a explicar assim, não, é parecida com a batista, né? É parecida com a presbiteriana. A gente já passou por isso, sabe como é que é. Então, o movimento que faz surgir as igrejas congregacionais, é bom dizer isso sempre no plural, né, porque não há igreja congregacional, existem sempre igrejas congregacionais. Ele começa a surgir na Inglaterra, ainda no século XVI, quando textos de Calvino chegam ali, né, João Calvino chegam ali na Inglaterra, e tem gente ali dentro da igreja anglicana que está um tanto quanto satisfeita com a liturgia, com o comando político da igreja, né? Gostaria de ter uma igreja mais voltada para o protestantismo e não tão voltada para o catolicismo. Uhum. E aí começam a surgir dois grupos, né? Os não conformistas e os independentes, dentro da própria igreja anglicana. Né? Os não conformistas, eles vão gerar ali a igreja presbiteriana, né? E os independentes dar onde surgirão as igrejas congregacionais. Talvez por isso explique também porque congregacionais e presbiterianos são tão parecidos, né? Já que nascem dentro de um mesmo produto, é o mesmo processo histórico. Sim. Então, estão muito ligados ali. Então, não só ali, mas na própria história brasileira também estão muito próximos ali. Né? Vem ali o Calley fundar a Igreja Fluminense. 4 anos depois chega então o Ashbel Green Simonton para fundar a Igreja Presbiteriana. Né? E da mesma forma que lá fora, que também há um contato muito bom entre essas duas igrejas. Né? Bom, surge aí uma perseguição, né, um ato de conformidade, dizendo, não, todo mundo que está na igreja, está na Inglaterra, tem que ser anglicano. E aí, então, um grupo ruma para a Holanda, ali há uma boa liberdade religiosa, né, e da Holanda o grupo decide se dividir, né, uma parte ir para o que seria os Estados Unidos, e a outra parte voltar, então, para a Inglaterra e fundar ali uma igreja, né, congregacional. Pelo menos a primeira que se tem ideia aqui de igreja congregacional seria a do Henry Jacob, né? Tem lá os seus mais de 350 anos, né, com o nome congregacional de fato. Aqui no Brasil, a gente fala congregacionalismo brasileiro, porque de fato o nome congregacional só vai aparecer ali um pouco antes de 1913, oficialmente numa reunião em 13. Mas antes disso, o nome já era experimentado, né, em algumas congregações. O pastor Adiel Rodrigues ele lançou um livro, ele localizou o primeiro uso do nome congregacional em uma ata da Igreja Fluminense. Em 13, o nome surge, né, na placa como Igreja Congregacional. Vamos lembrar que igrejas antes disso era casa de oração, né, casa de oração da Igreja Evangélica, ou então Igreja Evangélica Pernambucana, como é o nosso caso, Igreja Evangélica Fluminense. Então, posteriormente, o nome congregacional vai aparecer aqui, certo? Reconhecendo que aquilo que Calley fez, quer dizer, a doutrina da igreja de Calley, ela pertencia a uma certa tradição congregacional. Né? Você pode até perguntar o que é uma igreja congregacional, já essa altura do campeonato. Né? O que é que seria esse nome? Só o nome? Não. Eu diria que a identidade congregacional ela perpassa uma série de coisas. Não existe uma identidade, como também acontece com a gente, né? Ninguém vai dizer que a gente tem essa característica. Sim. Geralmente tem que ter um conjunto de características. Com as denominações não é diferente. Então, o que é uma igreja congregacional? Essa identidade passa pelo sistema de governo, por isso o nome congregacional, né? Passa pelo sistema de governo, um sistema de governo, uma democracia direta, onde os membros eles se reúnem para tomar decisões administrativas, escolher os seus próprios líderes, escolher os seus próprios pastores. Né? Essa é uma identidade, né? Há essa identidade agora mais para o Brasil, né? Essa identidade de músicas, de hinos, né? Essa identidade com relação à liturgia do culto. Alguns historiadores do protestantismo eles vão falar do impacto dessa obra de Calley no culto brasileiro. Esse culto brasileiro que é muito simples, né? Canta, ora, lê a Bíblia, canta, prega, ora, vamos para casa. Isso é o sistema de culto ali que Calley implanta, né, já ali no Império. Então tem o sistema de governo,
tem a questão da enologia, tem essa questão que eu acho que é o que fundamenta uma igreja congregacional, que é o que a gente pouco fala. A gente fala que uma igreja congregacional ela é autônoma e soberana. Sim. Quer dizer, a ideia de que já do início se entendia que igreja no Novo Testamento é formada por comunidades locais e que nenhum poder de fora poderia dizer o que essa comunidade deveria fazer. Qual pastor deveria pastoreá-la, qual líder deveria liderá-la. Então se entendia que as igrejas do Novo Testamento eram fundadas por essas igrejas independentes. A gente fala de autonomia, fala de soberania, mas a gente pouco fala de princípio cooperativo, que é uma marca também de igrejas congregacionais. O que é isso? Que nenhuma igreja congregacional é igreja congregacional sozinha. Não existe isso. Igreja congregacional, né? Não existe igreja congregacional, por incrível que pareça, a ironia, né? Não existe igreja congregacional independente, né? Elas estão ligadas por irmandade, por princípios espirituais às igrejas irmãs. Então, isso marca uma igreja congregacional. Isso não vem de uma noite para o dia, Simone, porque você não tem um fundador, tá certo? Ao contrário de outras igrejas, você tem o fundador. Acho que o movimento congregacional ele tem muito disso, de aos poucos chegar a essa conclusão dessa forma de ser igreja. Ela é autônoma, soberana e participativa ou cooperativa. No início mesmo de tudo, a briga era para escolher o seu próprio pastor. Não, a gente quer escolher o pastor que pastoreia a nossa comunidade. Veja, começa daqui. E aí segue, né, essa formatação de igreja que a gente tem hoje. Sendo que a gente vai perguntar, por exemplo, como é o congregacionalismo lá fora. Ele vai ser bem diferente do congregacionalismo brasileiro. Na verdade, acho que se perguntar qual seria um verdadeiro congregacionalismo, a gente não tem. A gente tem essas características. Mas o que seria ele de forma fechada? Existe uma liturgia congregacional, tá entendendo? Uma forma de batismo congregacional? Não tem. Quer dizer, cada país meio que colocou um pouco da sua identidade nesse sentido, entendeu? Como acontece com a gente aqui, por exemplo, com o batismo por aspersão. Faz parte da nossa identidade congregacionalista brasileira, mas não faz parte do congregacionalismo inglês ou americano, por exemplo.